O assunto do vídeo de hoje vai ser o seguinte, ditongo. Vamos entender de forma introdutória o que significa ditongo da perspectiva da fonética. Isso porque estou construindo uma playlist aqui no canal de fonética e fonologia. O livro é este aqui, o link está na descrição caso você tenha interesse. É um livro da Thaís Cristófora Silva. Foi um dos livros textos, foi um dos livros que eu tive na disciplina de fonética e fonologia na Faculdade de Letras. Bom, então ditongo vai ser um vídeo bem rápido porque eu gravarei dois vídeos, um sobre ditongo e outro sobre hiato. Depois que eu fizer isso, eu gravarei uma série de vídeos sobre ditongos, porque eles são organizados em categorias. Então tem ditongos crescentes, ditongos decrescentes, enfim, uma variação deles. E ditongos, então, vamos entender de acordo com o texto o que isso significa. Um ditongo consiste em uma sequência, vamos lá, devagar, porque o texto é pequeno, então nós podemos ficar um pouco mais de tempo nele. Um ditongo consiste em uma sequência de segmentos vocálicos, sendo que um dos segmentos é interpretado como vogal e o outro é interpretado como uma glide ou uma semivogal. Para uma discussão dos aspectos fonéticos envolvidos na descrição do ditongo, ele recomenda aqui a verificação de uma outra parte do livro que depois eu vejo se encontro. Bom, vou deixar para procurar isso depois. Bom, mas o fato é que nessa primeira parte do texto já dá para extrair algumas coisas aqui. Um ditongo consiste em uma sequência de segmentos vocálicos. Então, ditongo é um encontro vocálico. A gente parte desse pressuposto. E eu já gravei diversos vídeos aqui no canal sobre o que é uma vogal, né? Existem diferenças na produção mesmo, aqui do trato vocal, quando você está se expressando alguma coisa verbalmente, né? Então tem diferenças entre vogais e consoantes. Então ele está dizendo que ditongo só ocorre como segmento vocálico. Uma vogal ela acontece pela livre passagem de uma corrente de ar por todo o seu trato vocal, né? Não existe obstrução disso. Por exemplo, você vai tentar pronunciar palavras com consoantes, sempre existe uma obstrução do ar. Pensa na palavra bola, para sair esse B. Não estou falando do O, estou falando só do B. Encontro bilabial, né? Enquanto que a vogal, ó, A, E, I, O, U, passa livremente. Consoantes não, né? B, P de pato, C de casa. Você percebe que há uma obstrução. Então essa é a diferença. Então ditongo é sempre uma sequência, existe uma sequência de segmentos vocálicos. Então são várias vogais. Calma, essa é só a primeira parte. Vamos ver o que tem mais aqui, né? O segmento interpretado como vogal, e nesse caso aqui, essa sequência, voltando aqui, né, interpretado como uma vogal e o outro é interpretado como uma glide ou também uma semivogal, né? Então é quando ocorre o encontro de uma vogal com uma semivogal, que aqui ele chama de glide. O segmento interpretado como vogal no ditongo é aquele que tem proeminência acentual, ou seja, conta com uma unidade em termos acentuais. Deixa eu ver uma coisa aqui antes. Tá. É onde está o acento tônico, né? O segmento interpretado como... ele está explicando o que é então a vogal e a semivogal, ou vogal e a glide. Então a vogal no ditongo é aquele que tem proeminência acentual, ou seja, conta com uma unidade em termos acentuais, que tem um acento mais forte. O segmento interpretado como glide no ditongo não tem proeminência acentual, ele é secundário, por isso que ele é uma semivogal. O segmento em um ditongo, a vogal e o glide são pronunciados na mesma sílaba. Então uma outra informação aqui. Então o ditongo já descobrimos que é encontro vocálico, né? Entre uma vogal e uma semivogal, uma vogal e uma glide. Sendo que a vogal tem uma proeminência acentual, ou seja, ela é mais forte, o ar flui, existe um esforço maior muscular para se pronunciar aquela vogal. Em um ditongo, a vogal e a glide são pronunciadas na mesma sílaba. Então, terceira informação-chave aqui do ditongo. Ocorre o encontro vocálico, em que uma é vogal, uma semivogal, uma vogal, uma glide, uma é mais forte, uma menos forte, e principalmente, uma terceira informação, que está na mesma sílaba. Também já gravei vídeo aqui no canal sobre o que é uma sílaba, né?
Como, e aí, então vamos lá. Em um ditongo, a vogal e a glide são pronunciadas na mesma sílaba. E ele traz um exemplo. Como em pau. Pau. Veja que aqui você tem uma consoante, que é a P, o P nesse caso aqui, né, transliterado. Você tem a vogal A e a vogal U. Pau. Então, nesse caso aqui, ocorre um ditongo e está na mesma sílaba. Sendo que o segmento interpretado como vogal representa o núcleo ou pico da sílaba. Então, também é uma outra informação muito importante para entender essa questão do ditongo, que eu já tratei disso no vídeo sobre sílaba, né? Mas uma sílaba, quando se estuda uma sílaba, parte do pressuposto que você está analisando a força que você faz para pronunciar aquelas palavras. E nesta força existe ali uma divisão mesmo, existe um pico. Existe um gráfico que inclusive se descreve uma sílaba. Então tem o pico da sílaba, tem o núcleo da sílaba e tem outras partes que não são o núcleo da sílaba. E aqui ele está nos dizendo que a vogal no caso do ditongo, né, lembrando que é uma vogal e uma semivogal, o vogal sempre é categorizado ou classificado ou interpretado como o núcleo de uma sílaba. Uma sílaba ela começa fraca, fica forte e enfraquece novamente. Este exemplo aqui mesmo, a palavra pau, esquece a consoante, mas pensando na sílaba que a consoante faz parte, então P, pau, esse A fica bem forte, é o pico da sílaba, é a vogal, e depois disso vem o U, que já está bem mais enfraquecido, vejo que quase não sai, a proeminência na fala é da vogal A, por isso que nesse caso, nesse ditongo aqui, aí ele está nos informando que o núcleo, o pico da sílaba é sempre a vogal, neste caso. No ditongo ao da palavra pau, temos os seguintes segmentos, A e U. Note que o segmento A é interpretado como vogal e representa uma unidade no padrão acentual por constituir o pico da sílaba, como eu já mencionei. O segmento U é interpretado como glide e não recebe acento, ou seja, não pode constituir uma sílaba independente. Podemos dizer que o glide ou a semivogal é um segmento com características fonéticas de uma vogal, distinguindo-se pelo fato de não poder constituir uma sílaba independente, porque não tem força para isso, né? Assim, a semivogal ou o glide é sempre ligado a uma vogal que constitui o pico da sílaba no ditongo. Beleza? Então, espero que tenha dado para ter uma noção, né? Dado para entender, pelo menos, o que significa ditongo. Ditongo, então, é o encontro de segmentos vocálicos numa mesma sílaba, sendo que a vogal tem proeminência nesse caso de acentuação, né? E a semivogal não consegue constituir uma sílaba por si sozinha, né? Fico por aqui, no próximo vídeo quero falar sobre hiato. Dá uma olhada no vídeo anterior aqui no canal, onde eu tratei sobre nasalização e nasalidade das vogais nasais, né? A diferença que existe.